José havia sido vendido como escravo por seus irmãos e posteriormente acabou sendo aprisionado na prisão do faraó, devido a uma falsa denúncia. Mas Deus nunca abandonou José e na prisão ele passa a ser responsável por cuidar dos demais presos. Ele ficou conhecido por interpretar os sonhos dos prisioneiros e profetizou que um deles seria condenado à morte e o outro seria perdoado, e assim aconteceu. O prisioneiro que havia sido perdoado trabalhava como copeiro do faraó, e ele prometeu interceder por José junto ao faraó, mas o copeiro acabou esquecendo a sua promessa, e assim José continuou aprisionado. Contudo, o faraó passou a ter sonhos estranhos. Nele 7 vacas doentes comiam 7 vacas saudáveis, que pastavam às margens do Nilo. Em outro sonho, 7 espigas de trigo pequenas engoliam 7 grandes espigas. Estes sonhos perturbavam o faraó, mas ninguém sabia o seu significado. O copeiro então lembrou de José e de sua capacidade de interpretar sonhos, e por isso o recomendou ao faraó. José é colocado de frente ao faraó, e lá ele explica o significado do sonho. Ele diz que o Egito passaria por 7 anos de grande prosperidade. Contudo, essa bonança seria seguida por 7 anos de escassez. José recomenda que o governante estoque bastante alimento durante o período de abundância. Assim, o povo do Egito poderia enfrentar o grande período de escassez. O faraó ficou impressionado com José e por isso o nomeou como governador do Egito. E José passaria a administrar todo o Egito. Como foi profetizado, um longo período de bonança caiu sobre o Egito. José trabalhou para que fossem tomadas todas as medidas necessárias. Enquanto isso, a fome assolava as regiões vizinhas ao Egito e atingiu a região onde vivia Jacó, pai de José e seus irmãos. Jacó ordenou que seus filhos fossem ao Egito comprar alimento. José realizava suas tarefas quando recebeu a notícia da chegada de israelitas, que desejavam comprar trigo. José se surpreendeu ao deparar com seus irmãos em posição de suplicantes. Ele os reconheceu imediatamente, mas os seus irmãos não o reconheceram. José acusou seus irmãos do crime de espionagem, mas eles juraram serem meros trabalhadores e disseram que eram filhos de Jacó e seriam 12 irmãos no total. Mas o caçula havia ficado em casa. José ficou furioso com a mentira, pois ele era o caçula dos 12 irmãos. E por isso ele manteria seus irmãos cativos até que o caçula se apresentasse perante ele. Para surpresa de José, realmente existia um novo irmão caçula. Seu nome era Benjamim. Para testar os irmãos, uma taça de prata foi escondida nos pertences de Benjamim. E por isso ele seria acusado de roubo e como pena ser escravizado. Mas o restante dos irmãos estariam livres. Os irmãos de José imploraram para ser escravizados no lugar de Benjamim, pois não poderiam voltar para casa sem seu irmão caçula. Isso destruiria o coração de Jacó, que já havia perdido seu filho favorito. Comovido, José chorou. Ele decidiu revelar sua verdadeira identidade aos irmãos, que ficaram surpresos e ao mesmo tempo com temores, pois temiam que José tivesse sede de vingança. Mas o coração de José estava tomado pelo amor. Por isso ele perdoou seus irmãos, pois toda a maldade que sofreu quando jovem fazia parte dos planos de Deus. José pediu que Jacó, seu velho pai, fosse levado para o Egito juntamente com o seu povo. Pai e filho se emocionaram ao se encontrar. E foi assim que os descendentes de Israel se estabeleceram no Egito.